Como proteger meu filho dos perigos invisíveis com esta Ave Maria poderosa? Não ignore. Bem-vinda. Hoje quero falar com você, mãe, que sente no coração que algo não está bem, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Você observa seu filho brincando, estudando, crescendo, mas às vezes sente uma inquietação que não sabe explicar. É como se o seu coração de mãe pressentisse o que os olhos não conseguem ver. Existe um tipo de perigo que não se revela em feridas visíveis, nem se mostra nas telas, mas tenta tocar o interior mais profundo de quem você mais ama. Vivemos em tempos em que muitos acreditam apenas no que podem medir e provar, mas o mal atua justamente no silêncio. Ele sussurra dúvidas, provoca medos, semeia distrações, transforma pequenas feridas emocionais em prisões invisíveis. E o que parece apenas um mau humor ou uma rebeldia, muitas vezes é o reflexo de uma batalha espiritual que o seu filho está travando sem perceber. Você já sentiu o peso de uma preocupação que não sabe de onde vem? Já acordou no meio da noite com o coração apertado, sem motivo aparente, mas com a certeza de que precisava rezar? Isso não é acaso. É o Espírito Santo tocando o coração de uma mãe. É Maria lhe chamando para estar de pé diante da cruz, como ela sempre esteve. Porque toda mãe, quando ora, se une à mãe de todas as mães. E o céu se move quando duas vozes maternas se encontram em súplica. Esta oração da Ave Maria que você vai fazer hoje não é um gesto comum. É um ato de fé e autoridade espiritual. É a forma mais pura de revestir o seu filho de luz, de criar um escudo invisível que o protege nas horas em que você não pode estar presente. E é por isso que esta mensagem chega até você agora, porque há algo no invisível pedindo para ser combatido. E Deus escolheu você, através da intercessão de Maria, para dar início a essa vitória. O que vai acontecer aqui não é coincidência. Cada palavra pronunciada será uma semente de proteção. Cada respiração durante a oração será um sopro do Espírito Santo, reconstruindo a paz dentro da sua casa. Este é o início de uma nova batalha e, ao mesmo tempo, o início de uma grande libertação. O coração de mãe que sente o que os olhos não veem. Há um tipo de sabedoria que não vem dos livros, mas das lágrimas. Toda mãe carrega dentro de si uma sensibilidade que o mundo chama de instinto, mas que, na verdade, é graça. É o Espírito Santo soprando discernimento em forma de pressentimento. É por isso que, antes de qualquer palavra, o coração materno já sabe quando algo ameaça o filho, mesmo que ninguém perceba. Maria viveu isso de maneira perfeita. Desde o nascimento de Jesus, ela sentia o peso do mistério. Quando Simeão no templo lhe disse que uma espada de dor atravessaria sua alma, Maria compreendeu que amar um filho é também aprender a protegê-lo com oração. Não com medo, mas com fé. Não com controle, mas com entrega. Muitas vezes você tenta encontrar explicações para o comportamento do seu filho. Mudanças de humor, inseguranças, silêncios longos, e não encontra respostas lógicas. Mas no íntimo algo lhe diz: reza por ele. Essa voz interior é o chamado de Maria, que deseja ensinar você a proteger do mesmo modo que ela protegeu Jesus. Com o olhar, com o silêncio e com a oração. O coração de uma mãe que reza é mais forte do que qualquer influência negativa. Quando você se ajoelha e pronuncia o nome do seu filho diante de Deus, o céu se inclina. E o que parecia impossível começa a mudar, não por força, mas pela fé. É tempo de confiar nessa voz interior, de reconhecer que o amor de mãe é também um ministério,
Assim como Maria foi escolhida para cuidar do Filho de Deus, você foi escolhida para guardar o Filho que Deus lhe confiou. E quando essa missão se une à intercessão da Mãe Santíssima, nenhuma força contrária consegue permanecer. O mundo além do que se vê. Há um mundo que os olhos não alcançam, mas que se manifesta nos gestos, nas palavras e nos silêncios do dia a dia. Um mundo onde as emoções, as intenções e as forças espirituais se movem constantemente. É nesse espaço invisível que as maiores batalhas acontecem, e é nele que o amor de uma mãe se torna uma arma poderosa. Quando olhamos para nossos filhos, vemos o corpo, os gestos, o sorriso, mas por trás de cada olhar há uma alma, e toda alma é campo de batalha entre a luz e a sombra. Hoje, essas batalhas são ainda mais sutis. Surgem em mensagens, nas telas, nas comparações que ferem o coração e nas ideias que distorcem a verdade. Muitas vezes, um simples comentário, uma música, um vídeo ou uma palavra lançada sem cuidado pode plantar sementes de medo, solidão ou confusão. Maria também viveu num tempo em que o perigo não se mostrava claramente. Ela sentia no coração quando algo ameaçava a paz de seu filho. Por isso, guardava tudo em silêncio e meditava em oração. O inimigo não resiste à mãe que ora, e foi assim que ela venceu. Quando você ora pela alma do seu filho, você ilumina as áreas que o inimigo tenta esconder. Você afasta influências que não pertencem a Deus. Você cria um espaço de paz onde antes havia tormenta. Não se trata de superstição, mas de fé viva. A oração rompe aquilo que o olhar humano não percebe. O mundo espiritual é real, mas o amor de Deus é infinitamente mais forte. Cada Ave Maria que sai dos seus lábios é uma centelha de luz atravessando esse invisível. E, quando unida à fé, essa luz se expande até alcançar o coração do seu filho, onde quer que ele esteja. A antiga promessa da proteção de Maria. Desde o princípio, Maria foi escolhida para ser refúgio e proteção. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, o céu já lhe concedia uma missão que atravessaria séculos, ser o abrigo dos filhos de Deus. Em cada momento da vida de Jesus, a presença dela representava um escudo espiritual. No casamento em Caná, foi Maria quem percebeu o perigo antes que a vergonha caísse sobre aquela família. No Calvário, foi ela quem permaneceu de pé, firme, enquanto o mundo desabava diante da cruz. Essa promessa de proteção não terminou com a morte de Jesus. Quando ele disse no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, Mulher, eis aí o teu filho. Ele entregou todos nós aos cuidados dela. Naquele instante, Maria passou a ser a mãe de cada mãe, a intercessora de cada coração que sofre, a guardiã dos filhos que o mundo tenta perder. É por isso que quando uma mãe invoca Maria, o céu reconhece sua voz. Ela não é apenas uma figura distante, é presença viva que age silenciosamente, conduzindo o olhar de Deus para o seu lar. Maria se antecipa às armadilhas que você não vê, acalma o que a alma do seu filho não consegue explicar e o envolve com a mesma ternura com que envolveu o menino Jesus no colo. O poder de Maria não é humano, é o reflexo da força do próprio Deus que age através da humildade. A promessa que ela fez em Fátima, em Lourdes, em cada aparição, é a mesma que se renova hoje diante de você. Nenhuma alma que se refugia sob o seu manto será abandonada. Quando uma mãe entrega seu filho a Maria, ela desperta a antiga promessa que atravessa os séculos. E o que era vulnerável
torna-se invencível, porque está guardado no coração da mãe que o próprio Cristo confiou a nós. O poder escondido dentro da Ave Maria. Há orações que pedem, mas a Ave Maria faz algo muito maior. Ela desperta o poder do céu em favor de quem confia. Cada palavra dessa oração carrega séculos de promessas, lágrimas, milagres e vitórias. Ela nasceu do encontro entre o anjo Gabriel e a mulher escolhida por Deus. E quando o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o universo inteiro se curvou diante daquela que trazia no ventre o Salvador. Desde então, toda vez que essa saudação é pronunciada, as mesmas forças celestiais se movem, porque Deus não volta atrás em sua palavra. A Ave Maria não é um conjunto de frases repetidas, é um mistério vivo. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando uma mãe a pronuncia, ela desperta lembranças espirituais no coração do céu. É como se o próprio anjo Gabriel voltasse a visitar sua casa, repetindo o anúncio de que o Senhor está com você. Por isso, toda vez que você começa essa oração, o ambiente espiritual ao seu redor se transforma. Aquilo que era inquieto se acalma. Aquilo que estava confuso encontra direção. Aquilo que parecia perdido começa a se alinhar. Quando você diz, bendita sois vós entre as mulheres, reconhece a grandeza da mulher que venceu o inimigo com a humildade. Maria não precisou de exércitos nem de palavras duras. Sua força estava em sua fé silenciosa e em sua confiança absoluta em Deus. E quando uma mãe repete essas palavras, participa dessa mesma força. É como se dissesse: Senhor, eu também creio, mesmo sem entender tudo. Abençoa-me como abençoaste tua serva fiel. Nesse momento, a bênção que desceu sobre Maria se reflete sobre sua vida, sobre seu lar e principalmente sobre seu filho. Ao pronunciar, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, você coloca o nome que está acima de todos os nomes no centro da sua oração. Esse nome tem poder sobre toda enfermidade, sobre toda escuridão, sobre toda influência negativa que tenta se aproximar da sua família. Cada vez que você o pronuncia com fé, Jesus é invocado de forma viva, presente, atuante. E Ele mesmo toca o coração do seu filho, mesmo à distância. É nesse ponto da oração que as correntes invisíveis começam a se romper, que o peso do desânimo perde força e que o amor de Deus atravessa o silêncio de cada medo. Quando chega o momento de dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, é como se você abrisse o coração e o entregasse inteiro. Essas palavras são um pedido de socorro, mas também uma declaração de confiança. É o reconhecimento de que, por mais que a mãe ame e lute, há limites humanos que apenas o céu pode ultrapassar. E é aí que Maria age. Ela intercede quando as forças se esgotam, sustenta quando o medo cresce, acolhe quando a dor tenta dominar. Quando você confia e reza dessa forma, ela se aproxima do seu filho, o envolve com o seu manto, acalma seus pensamentos e o conduz de volta à paz que vem de Deus. Muitas mães dizem: eu rezo, mas não vejo nada mudar. Mas o que acontece no invisível não se mede com os olhos. Cada Ave Maria rezada com fé é como uma semente plantada no solo do tempo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas no silêncio o céu trabalha. Deus prepara o momento certo para que o fruto apareça, e Maria rega cada semente com sua intercessão. Enquanto você reza, anjos se movem, caminhos são desviados, tentações são afastadas, e aquilo que ameaçava se transforma em testemunho. Por isso, não é exagero dizer que a Ave Maria é uma senha espiritual.
Ela abre portas que estavam fechadas e fecha portas que o inimigo tentava forçar. Ela atrai a presença divina para dentro da sua casa e coloca a sua família sob vigilância celestial. Nenhum perigo invisível é capaz de resistir à força dessa oração feita com o coração de uma mãe. E quanto mais você a repete com fé e amor, mais forte se torna a muralha espiritual ao redor do seu filho. A Ave Maria é uma herança, uma aliança eterna entre o céu e as mães da terra. Ela recorda que Deus confiou a maternidade a uma mulher, e essa mulher continua nos ensinando a proteger com ternura e coragem. Por isso, quando você reza, não apenas fala com Maria, mas se une a ela. E essa união é indestrutível. É a ponte que liga o medo à esperança, a dor à cura, a aflição à fé. E enquanto o mundo tenta ensinar que tudo é visível, a Ave Maria prova que o verdadeiro milagre acontece onde ninguém vê, dentro do coração que confia. O momento em que o céu se inclina à terra. Há um instante na oração em que tudo se torna silêncio. O coração se aquieta, a respiração muda e é como se o tempo se suspendesse. Esse é o momento em que o céu se inclina à terra. Não há som que o anuncie, nem sinal visível que o comprove, mas quem ora sente. É uma presença suave, real, inconfundível. A alma reconhece quando Deus se aproxima, e a mãe que reza por seu filho percebe essa visita sagrada no mais íntimo do seu ser. Quando a Ave Maria é rezada com fé verdadeira, o que acontece não é apenas uma prece subindo, mas uma resposta descendo. Maria escuta o clamor e se move, com a serenidade de quem conhece a dor humana e o poder divino. Ela caminha até onde você está, não em corpo, mas em presença espiritual, e cobre o seu lar com o mesmo manto com que envolveu o menino Jesus em Belém. É como se o céu inteiro se curvasse em respeito ao amor que há entre uma mãe e seu filho. Nesse instante, a oração se torna um abraço. Cada palavra pronunciada com sinceridade atravessa o véu do invisível e toca o coração de Deus. O Espírito Santo se derrama, trazendo luz onde havia confusão, paz onde havia medo, fé onde havia desânimo. É o momento em que o céu diz: eu estou ouvindo e já comecei a agir. Enquanto você ora, há uma energia de graça se espalhando. Talvez você não veja, mas anjos estão se aproximando. Eles tocam o ambiente, limpam o ar espiritual, desfazem laços de opressão. Aquilo que antes pesava começa a se dissolver, como se a atmosfera se tornasse leve novamente. A oração feita por amor tem esse poder. Ela reordena o invisível. Há mães que rezam com lágrimas, acreditando que estão sozinhas, mas nesse exato momento o céu está ao lado delas. Maria permanece em silêncio, ouvindo cada palavra, e Jesus recebe cada dor transformada em oferta. Quando você entrega a Ele suas preocupações, algo se move lá em cima. O filho reconhece o pedido da mãe e, por amor à sua própria mãe, envia o auxílio necessário. Quando o céu se inclina, a casa se transforma. Às vezes o primeiro sinal é pequeno. O coração do filho se acalma, o medo desaparece, uma atitude muda. Outras vezes, o sinal vem em forma de paz interior. Mas tudo começa nesse momento de entrega total. É quando você para de pedir e começa a confiar, quando entende que o amor de Deus não depende da sua força, mas da sua fé. A oração é um encontro, e cada vez que você a faz com o coração sincero, o céu se inclina de novo. Não há distância entre o que você diz e o que Deus ouve. Ele escuta tudo
até mesmo o que você não consegue colocar em palavras. Maria traduz o que o coração materno sente e apresenta a Deus cada intenção, cada lágrima, cada medo. É por isso que nunca se deve subestimar o poder de um momento de oração. Ele pode parecer simples, mas é sagrado. É nesse instante que o invisível se torna real. É nesse instante que o amor vence o medo. E é nesse instante que o céu, mais uma vez, se inclina à terra para proteger o seu filho. A Ave Maria como armadura espiritual para o seu filho. Quando uma mãe reza, algo extraordinário acontece. As palavras não se perdem no vento, elas se transformam em luz. Essa luz envolve o filho de forma invisível, criando uma espécie de armadura espiritual. Não é uma imagem simbólica, é uma realidade que o céu reconhece. A Ave Maria tem o poder de vestir seu filho com proteção, como um manto que o acompanha em todos os lugares, na escola, nas amizades, nas escolhas e até nos pensamentos. Essa armadura não é feita de ferro, mas de fé. É moldada pela confiança, pela entrega e pela constância da oração. Cada Ave Maria é uma camada de luz que se soma à anterior. Com o tempo, o inimigo espiritual percebe que não há brechas para agir, porque o coração desse filho está cercado por uma presença que ele não pode atravessar: o amor de uma mãe unido à intercessão de Maria. Muitos acreditam que proteger é vigiar, controlar, impor regras, mas há uma proteção que é mais profunda, a que nasce do Espírito. Quando você reza, está educando o invisível, está ensinando ao seu filho, mesmo sem palavras, que há uma força maior guiando seus passos. Ele pode não entender agora, mas essa proteção se torna parte da sua história, moldando seu caráter, fortalecendo sua alma e conduzindo-o ao bem. Maria compreende o poder dessa armadura porque foi ela quem primeiro a vestiu. Ela envolveu Jesus com o véu da oração em todos os momentos. Quando ele era pequeno e dormia em seus braços, quando partiu para pregar, e até quando enfrentou a cruz. Nenhum golpe do mal pôde tocar o que o amor de uma mãe havia consagrado. Quando você ora pela proteção do seu filho, você revive esse mesmo gesto, cobre-o com o manto da Mãe Santíssima, e nenhuma sombra consegue permanecer onde a luz da Ave Maria brilha. Essa armadura espiritual não impede as lutas, mas garante a vitória. Seu filho ainda enfrentará desafios, mas estará sustentado por uma força que o mundo não compreende. Quando se sentir perdido, a lembrança da sua oração virá como um sussurro. Você não está sozinho. Esse é o poder silencioso de uma mãe que reza. Ela constrói muralhas que o inimigo não pode ver, mas que o céu reconhece como fortalezas de amor. Muitas mães acham que a oração é pequena diante dos problemas. Mas Deus não mede o tamanho das palavras. Ele mede a fé que as acompanha. A fé de uma mãe é como o escudo de Davi, invisível aos olhos humanos, mas inquebrável diante da adversidade. E a Ave Maria é a espada que corta os laços do medo. É o sopro que renova o ânimo. É a muralha que cerca o coração do seu filho. Por isso, cada vez que você sentir medo, repita: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deixe essas palavras se tornarem sua resposta aos ataques invisíveis. Quando a ansiedade vier, quando o perigo se aproximar, quando a dúvida tentar paralisar, reze. Porque naquele momento, anjos se posicionam ao redor do seu filho e Maria passa à frente, abrindo caminho e afastando o maligno. Essa é a promessa viva da Mãe de Deus, onde há oração, há luz, onde há fé, há proteção
E onde há amor, há vitória. A armadura espiritual não é vista, mas sentida. É o escudo que nasce do amor de uma mãe e da fidelidade de Maria, a mulher vestida de sol, que continua lutando por cada filho que a invoca com o coração sincero. Os perigos silenciosos que a oração pode desarmar. Os maiores perigos não fazem barulho. Eles entram pelas brechas da rotina, pelas distrações do dia, pelas palavras que parecem inofensivas. Hoje, o mal não se apresenta como uma ameaça clara, mas como uma sedução disfarçada de normalidade. Ele se infiltra nas músicas que distorcem valores, nas telas que afastam da verdade, nas comparações que corroem a autoestima. É um veneno silencioso que vai enfraquecendo o espírito pouco a pouco, até que o coração se acostuma à ausência de Deus. Muitos filhos crescem cercados por tudo o que o mundo oferece, mas carecem do essencial, a presença espiritual. O inimigo sabe disso e tenta confundir, trocando a pureza pela superficialidade, a fé pelo medo, a liberdade pela rebeldia. É um ataque disfarçado, direcionado à mente e às emoções. Ele não precisa destruir de uma vez, basta enfraquecer aos poucos, e o resto o tempo faz. Mas a oração de uma mãe tem o poder de interromper esse processo. Quando você ora com fé, especialmente ao recitar a Ave Maria, o mal é desarmado na raiz. A luz da oração penetra onde o inimigo se esconde. A ansiedade, a tristeza e o desânimo que tentam dominar seu filho começam a perder força. A fé reorganiza o caos interior, reconstrói a paz e devolve sentido às pequenas coisas. É como se a presença de Maria caminhasse silenciosa pelos cantos da alma, recolhendo os cacos que o mundo tentou quebrar. A oração não é fuga, é resistência. É uma forma de lutar sem ferir, de vencer sem agredir, de transformar sem controlar. Quando você ora, envia ao seu filho um recado espiritual. Você é amado, você é guardado, você tem valor. Essa mensagem atravessa qualquer distância, qualquer silêncio, qualquer muro emocional. Mesmo que ele não saiba explicar, sentirá algo diferente, um conforto sem razão, uma paz que vem sem aviso, um impulso que o leva a recomeçar. Maria conhece cada um desses perigos invisíveis porque viu seu próprio filho ser tentado, perseguido e mal compreendido. Ela sabe o quanto o coração humano é frágil quando perde o foco da fé. Por isso, quando uma mãe pede sua intercessão, ela se apressa. Maria não espera que a situação piore. Ela age no instante da oração. E o que parecia sem saída começa a se desfazer. As amizades tóxicas se afastam. Os ambientes se transformam. As tentações perdem o encanto. O mal é sutil, mas o amor de Deus é invencível. Cada Ave Maria que você reza é como uma espada de luz cortando as teias que aprisionam. E quanto mais você reza, mais o inimigo se enfraquece, porque ele não suporta a luz. A oração constante é como uma música que ele não tolera ouvir. Ela o faz recuar, o desarma, o faz fugir. É por isso que uma mãe nunca deve subestimar o poder de uma oração repetida com o coração. Mesmo nas horas de cansaço, mesmo nos dias em que parece não haver resultado, o céu está agindo. Há anjos sendo enviados, há muralhas sendo erguidas, há caminhos sendo endireitados. E o filho que parecia distante começa a voltar, atraído por uma força que ele não entende, mas que o envolve com ternura. A oração é a arma dos que amam. E o amor de uma mãe, unido à intercessão de Maria,
é o escudo mais eficaz contra os perigos que o mundo não enxerga. Por isso, quando o medo vier, não discuta com ele, reze. Quando a dúvida gritar, responda com fé. Quando tudo parecer perdido, invoque a Mãe, porque ela, mais do que ninguém, sabe desarmar o mal que não se vê e restaurar, com o poder da graça, aquilo que parecia impossível de curar. Quando uma mãe reza, o inimigo recuará. Há uma força que o mal teme mais do que qualquer exorcismo, mais do que qualquer palavra de autoridade. O amor de uma mãe que reza. Quando uma mulher se ajoelha e pronuncia o nome do seu filho diante de Deus, o inferno inteiro se agita. Nenhuma treva suporta a luz que nasce da fé unida à dor e à esperança. O inimigo sabe que está diante de algo que não pode vencer, porque o amor materno é reflexo do próprio amor divino, puro, persistente e disposto a tudo para salvar. Cada Ave Maria que sai dos seus lábios é como o soar de um sino no céu. Ela anuncia que uma alma está sendo defendida. Os anjos se movem, as portas se abrem e o mal começa a perder território. É como se cada palavra ecoasse nos lugares escuros do mundo espiritual, lembrando o inimigo da derrota que ele sofreu quando Maria disse sim ao plano de Deus. É esse sim que se renova toda vez que uma mãe decide orar, mesmo cansada, mesmo em lágrimas, mesmo sem ver resultados. O inimigo recua não porque teme você, mas porque reconhece aquele que você invoca. Quando uma mãe reza, ela carrega o nome de Jesus no coração, e o nome de Jesus é a autoridade suprema. Ele transforma o ambiente, purifica o lar, desfaz contendas e renova a mente e o espírito do filho por quem se ora. O mal não consegue permanecer onde há louvor, onde há confiança, onde há amor que insiste. Há momentos em que você pode sentir resistência, distrações, desânimo, pensamentos que tentam lhe convencer de que sua oração é inútil. Isso é sinal de que ela está funcionando. O mal tenta interromper o que está transformando o mundo espiritual. Mas quando você continua, mesmo sem sentir nada, Maria continua à frente. Ela não precisa de emoção para agir. Precisa apenas do seu sim fiel. Imagine a cena. Cada Ave Maria sendo lançada como uma chama de luz em direção ao coração do seu filho. Onde havia confusão, a clareza chega. Onde havia medo, a serenidade se instala. Onde havia laços espirituais pesados, eles se rompem um a um. E o inimigo, que antes se alimentava da dor e da dúvida, começa a se afastar, porque o ambiente já não o reconhece. O lar se torna território consagrado. Maria é chamada de terrível como um exército em ordem de batalha, não por violência, mas por santidade. Ela é o terror das forças do mal, porque carrega a luz de Cristo. Quando você reza com ela, essa luz se reflete em você. Sua voz, por mais simples, torna-se como uma trombeta celestial, proclamando a vitória antes mesmo que ela se manifeste. E quanto mais persevera, mais o inimigo recua, porque ele entende que você não está lutando sozinha. As mães que oram movem o mundo. O inimigo tenta silenciar essa força, fazendo você acreditar que é fraca. Mas cada oração dita com amor é uma declaração de guerra contra o mal. Não uma guerra feita de gritos ou medos, mas de fé silenciosa. E nesse silêncio, o céu age. A batalha é vencida não pela força, mas pela constância. Quando uma mãe se coloca de joelhos, o inimigo se põe de pé para fugir. Ele reconhece o perfume da obediência, a coragem da fé e o escudo que a Ave Maria ergue ao redor da família. Por isso,
Mesmo quando tudo parecer difícil, continue. O inimigo pode tentar por um tempo, mas nunca vence onde há uma mãe orando. No final, o mal sempre cansa primeiro. A mãe persevera porque o amor não desiste. E enquanto você reza, Maria se mantém à sua frente, conduzindo o exército dos anjos e proclamando em silêncio a vitória de Deus sobre o seu lar. O inimigo recua e o céu permanece. Testemunho e reflexão. A transformação começa em você. Toda oração verdadeira transforma primeiro quem reza. Antes que o céu mova montanhas, ele move o coração. E talvez essa seja a parte mais profunda da maternidade espiritual. Perceber que enquanto você pede a Deus que mude seu filho, ele está moldando você. Cada Ave Maria dita em meio ao cansaço, cada lágrima derramada em silêncio, cada vez que você confia mesmo sem entender, tudo isso é parte de uma purificação interior que faz nascer uma nova força em seu coração. Há mães que oram para que os filhos mudem e, com o tempo, percebem que foram elas mesmas que começaram a ver a vida de outra maneira. A oração dá nova visão. Ela ensina a distinguir entre aquilo que se pode controlar e aquilo que só Deus pode resolver. Ela transforma o medo em entrega, a ansiedade em fé, o desespero em paz. Esse é o milagre que acontece dentro da mãe. O coração que antes se agitava aprende a repousar no tempo de Deus. Maria viveu essa transformação. Quando o anjo anunciou que ela seria mãe, não recebeu um manual, apenas uma promessa. Ela não sabia tudo, mas acreditou. E essa fé a sustentou em cada fase, quando fugiu para o Egito, quando procurou o filho perdido no templo, quando o viu pregado na cruz. Ela nunca deixou de confiar, mesmo quando não entendia. É esse modelo que Deus propõe a você. Ele quer formar em seu coração a mesma serenidade que formou em Maria, uma confiança inabalável que não se abala diante do invisível. A transformação começa quando você para de rezar apenas com medo e começa a rezar com amor. O medo pede pressa, mas o amor tem paciência. O medo quer resultado, mas o amor quer presença. Quando você passa a rezar, não apenas para resolver um problema, mas para permanecer em comunhão com Maria, o céu entende que a fé amadureceu. E é nesse ponto que o poder da oração se multiplica. Há dias em que o seu filho pode parecer distante, rebelde ou fechado. Nesses momentos, a tentação de desistir é grande. Mas lembre-se, toda semente plantada precisa de tempo para florescer. A oração é como uma chuva invisível que cai sobre o coração, amolecendo a terra endurecida até que a vida brote. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. E muitas vezes o primeiro sinal não é uma mudança visível, mas a paz que começa a nascer dentro de você. Essa paz é o indício de que Maria já está conduzindo tudo. O mesmo amor que protege o seu filho é o que cura o seu coração. A cada oração, a Mãe Santíssima toca também as suas feridas, aquelas culpas que você carrega, as dúvidas, o peso de achar que deveria ter feito mais. Maria lhe mostra que ser mãe não é ser perfeita, mas ser perseverante. É continuar rezando mesmo quando não há respostas. É confiar mesmo quando tudo parece em silêncio. Quando o seu coração é restaurado, sua oração se torna mais pura. O amor começa a substituir o medo. Você para de pedir para controlar o futuro e passa a confiar no agir divino. E essa mudança é o que abre espaço para o verdadeiro milagre. O Espírito Santo começa a agir não apenas no seu filho, mas em toda a família. A transformação que você desejava para ele começa em você e por meio de você alcança todos ao redor.
Assim, a cada Ave Maria, não é apenas seu filho que é protegido, é você que se torna uma mulher renovada, com fé mais firme e coração mais leve. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela recria a mãe, fortalece a mulher e consagra a família. E quando essa transformação acontece dentro de você, o céu inteiro se alegra, porque sabe que encontrou em seu coração o mesmo sim que um dia ecoou na voz de Maria. O ato de consagração, colocando seu filho nas mãos de Maria. Há um momento em que toda oração precisa se transformar em entrega. É quando a mãe, depois de lutar, chorar e suplicar, decide colocar o filho inteiramente nas mãos de Maria. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser apenas pedido e se torna confiança. E é aí que o verdadeiro milagre começa, porque Deus age com plenitude apenas onde há entrega total. Colocar o filho nas mãos de Maria não é desistir dele, é protegê-lo com o escudo mais seguro do céu. É reconhecer que, por mais amor que você tenha, há coisas que só a Mãe de Deus pode alcançar. Maria enxerga o que está além do seu olhar, entende as feridas que seu filho ainda não consegue explicar e age onde suas palavras não chegam. Quando você consagra seu filho a ela, o invisível se reorganiza. As situações que pareciam presas começam a se mover. O coração do seu filho se torna mais sensível à voz de Deus e a paz retorna ao seu lar. A consagração é um ato de humildade e poder ao mesmo tempo. É o gesto da mãe que reconhece seus limites, mas se apoia na infinita sabedoria do céu. Dizer, Maria cuida do meu filho, é uma declaração de fé mais forte do que qualquer estratégia humana. É reconhecer que se até Jesus quis estar sob o cuidado dessa mãe, também seu filho está seguro ali. Para consagrar não é preciso cerimônia complexa. É preciso apenas sinceridade. Feche os olhos e visualize Maria diante de você, com o olhar sereno e as mãos estendidas. Coloque espiritualmente seu filho em suas mãos. Diga-lhe o nome. Fale com ela como quem confia um tesouro. Diga que entrega o que tem de mais precioso e que confia na intercessão que nunca falha. Maria recebe não apenas o seu pedido, mas também o amor que o acompanha. É nesse momento que o peso sai dos ombros, a culpa se dissolve, o medo enfraquece e o coração se alivia, porque agora você sabe, seu filho não está mais apenas sob sua responsabilidade, ele está sob o olhar materno do céu. Maria não falha em sua missão. Ela o acompanha nas horas de distração, nas escolhas difíceis, nos caminhos tortos e com paciência o reconduz à luz. O ato de consagração não muda apenas o destino do filho, muda o coração da mãe. Você deixa de carregar o fardo sozinha e começa a caminhar com confiança. É como se uma aliança invisível se formasse entre você e Maria, uma união de duas mães que compartilham o mesmo amor. A partir desse momento, você não ora mais sozinha. Cada súplica sua ecoa junto à voz dela diante de Deus. E há algo ainda mais profundo nesse gesto. Ao entregar seu filho, você o abençoa com liberdade. Ele deixa de estar preso ao medo e passa a ser guiado pela providência. Maria, como uma verdadeira educadora da alma, sabe quando intervir, quando esperar e quando agir. Ela não impõe, ela conduz. E faz isso com a doçura e a firmeza de quem conhece o coração humano melhor do que ninguém. Por isso, se o seu filho está afastado da fé, entregue. Se está perdido nas escolhas, entregue. Se está ferido, entregue. Mesmo que você não saiba mais o que fazer, saiba que Maria sabe.
E quando ela toma o seu filho em suas mãos, o inimigo perde qualquer poder sobre ele, porque ninguém pode tocar o que está guardado sob o manto da Mãe de Deus. Agora, com o coração entregue, repita mentalmente em silêncio: Maria Santíssima, confio o meu filho a ti. Cuida dele, guia seus passos, protege sua mente e o conduz de volta ao teu filho Jesus. Eu renuncio ao medo e escolho confiar. Tu és mãe e sob teu olhar nenhum mal permanecerá. Essa é a verdadeira consagração. Simples, sincera e poderosa. A partir de agora, Maria passa à frente e o seu coração pode finalmente descansar. A Ave Maria guiada, a oração de proteção. Agora é o momento em que o coração se une à voz, não apenas para repetir palavras, mas para vivê-las. Respire profundamente, aquiete sua mente e imagine Maria à sua frente. Ela sorri com doçura, acolhendo cada intenção que você carrega. Neste instante, você não está apenas orando, está se conectando a uma força eterna, a presença viva da Mãe que intercede por você e por seu filho. Repita comigo, com fé e confiança: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Enquanto você pronuncia estas palavras, imagine a luz divina descendo sobre o seu lar. Veja essa luz envolvendo o seu filho, iluminando cada sombra, cada medo, cada pensamento que o preocupa. O Senhor está convosco. Isso significa que Ele habita agora em sua casa, em seu coração e em tudo o que você entregou a Ele. Bendita sois vós entre as mulheres, porque Maria é o exemplo de toda mãe que confia. Ela é a mulher que acreditou no impossível, que amou sem condições e que se manteve de pé quando tudo parecia ruir. Ao dizer isso, você se coloca ao lado dela, aprendendo a ser forte, confiante e serena. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Diga o nome de Jesus em voz alta. Esse nome é escudo, é espada, é paz. É o nome que faz tremer o mal e restabelece a ordem em tudo o que parecia perdido. Nesse momento, entregue o nome do seu filho junto ao nome de Jesus. Peça para que ele o abrace espiritualmente e o conduza pelo caminho da luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ao pronunciar essa parte, visualize Maria caminhando à frente do seu filho, afastando o que o ameaça, silenciando as vozes que o confundem, abrindo portas que estavam fechadas. A oração termina, mas a ação do céu começa. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta o ambiente à sua volta. Há uma paz que se instala, suave, profunda, transformadora. Essa paz não vem de fora, vem do alto. É o sinal de que Maria ouviu, de que Deus recebeu e de que os anjos já se colocaram em movimento. Você pode repetir essa oração todos os dias, mas nunca da mesma forma. Cada vez que a fizer, ela terá uma nova missão, porque o Espírito Santo age em cada palavra. Hoje, ela foi proteção. Amanhã pode ser cura. Depois, pode ser libertação. O importante é rezar com o coração desperto, consciente de que a Ave Maria é mais do que uma reza, é uma presença viva. Enquanto o mundo se agita lá fora, você permanece em oração. E nesse estado, nada pode te abalar. Porque quando uma mãe reza, o céu se faz lar e Maria transforma o invisível em realidade. Agora silencie sua alma. Acredite, o que foi consagrado está protegido. O que foi entregue está guardado. O que foi pedido está sendo atendido no tempo perfeito de Deus. O que acontece depois que você reza? Quando uma mãe termina sua oração,
pode parecer que tudo fica igual. O silêncio da casa, a rotina, os desafios diários, nada parece ter mudado. Mas é justamente nesse instante que o céu começa a agir. A oração verdadeira não termina quando os lábios se calam, porque suas palavras permanecem vivas diante de Deus. Cada Ave Maria pronunciada continua ecoando como um perfume espiritual que não se dissipa. E mesmo quando você já se esqueceu da prece, o céu ainda está trabalhando em seu favor. O que acontece depois que você reza é algo que o mundo não consegue medir. Há anjos sendo enviados para proteger o caminho do seu filho. Há graças sendo derramadas sobre sua mente e sobre o seu lar. Há curas acontecendo em lugares da alma que você nem imaginava feridos. O inimigo, que antes rondava em silêncio, recua. Ele reconhece que agora há luz demais onde antes havia medo. Maria permanece de pé, guardando o que você consagrou. E não há força humana nem espiritual que possa desfazer o que foi entregue ao coração dela. Deus não ignora a oração de uma mãe. Ele a recebe como recebeu o choro de Ana pedindo um filho, como ouviu Maria aos pés da cruz, como escutou cada súplica que nasce do amor puro. Por isso, se o seu coração ainda duvida, lembre-se: fé não é ausência de medo, é continuar orando mesmo quando o medo fala alto. A oração da mãe é semente plantada na eternidade. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas a promessa permanece. Haverá um dia em que você perceberá o quanto o céu agiu silenciosamente. Aquela situação impossível encontrará solução. Aquele comportamento que lhe tirava o sono será restaurado. Aquele filho que parecia distante voltará. E você entenderá que nada foi em vão. Maria esteve lá o tempo todo, conduzindo o invisível com a delicadeza de quem nunca desiste de um filho. Hoje, Deus lhe diz: descansa. A batalha não é mais sua, é do céu. O que foi entregue está selado pela intercessão da Mãe Santíssima. O manto de Maria cobre agora o seu lar. E onde o manto dela toca, o mal não permanece. A paz que você sente neste momento é o sinal da presença divina. É o testemunho silencioso de que a vitória começou. Por isso, não apresse o tempo. Continue rezando, mas agora com gratidão, não com medo. Agradeça por aquilo que ainda não aconteceu, pois é assim que a fé chama o milagre à existência. Agradeça porque o seu filho está sendo moldado, mesmo nas quedas, e porque a graça de Deus é mais paciente do que qualquer erro humano. A partir de hoje, viva com essa certeza. Há um escudo invisível cercando o seu filho. Há anjos designados para acompanhá-lo. Há uma mãe do céu que o guarda como guardou Jesus. E há um Deus que transformará cada lágrima sua em promessa cumprida. A batalha invisível termina quando a fé assume o comando. E você, mãe, acaba de colocar o seu lar sob a autoridade da luz. Reze sempre, confie sempre, porque onde há uma mãe que ora, o mal não prevalece. E o amor de Maria permanece, fiel, vitorioso e eterno.